Queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louve juntamente conosco nesta noite. Adore ao Senhor aí do seu lar, da sua casa. Que a glória e a presença do Senhor irá invadir o seu coração nesta noite. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Descanse no Senhor nessa noite. Descanse, coloque sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Deixe Ele tomar a direção da sua vida. Está, diga, segura em ti, segura em ti. Sabes bem, que em Cristo vive está. Declare: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Você que está na sua casa, no seu lar, no seu trabalho ou dentro do seu veículo, eu quero convidar você neste momento. Feche os teus olhos, ore a Deus junto comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em Tua presença nós estamos nesta noite. Queremos bendizer o Teu nome, queremos adorar a Ti, pois somente Tu és digno, pois somente Tu és merecedor. Pai, nós abrimos o nosso coração a Ti nesta noite, Deus querido, pois nós sabemos que o Senhor é sabedor, é conhecedor, meu Pai, das nossas necessidades. Deus, que nesta noite, Senhor, venhamos ser cheios de Ti, que nesta noite, Senhor Deus, a nossa alma venha se regozijar em Tua presença, que a nossa alma, Senhor Deus, venha ser fortalecida em Ti, Pai, que torne aos nossos corações, meu Senhor, ao coração daquele necessitado, ó Pai querido, nesta noite, que está ouvindo a Sua voz neste momento. Pai amado, dai força, dai ânimo, dai a cura, dai a transformação, a libertação. Pai, receba a adoração da Tua igreja. Nós sabemos que está, Senhor Deus, estamos com dificuldades, meu Pai, para nos reunirmos, Pai, mas a Tua igreja, Senhor, cada um no seu lar, na sua casa, está Te buscando, está Te adorando, está dizendo que o Senhor reina sobre esta nação, que o Senhor reina, Senhor, sobre as nossas vidas, que somos parte deste reino. Pai, que nesta noite, Senhor, Senhor Deus querido, as barreiras venham ser derribadas, os grilhões venham ser quebrados, Pai querido, que cadeias venham cair por terra, pois somente o poder está em Tuas mãos, pois somente o poder da cura, da transformação. Pai, que nesta noite haja salvação de almas, Pai, que nesta noite haja transformação. Deus poderoso, age em cada coração. Espírito de Deus, toca em vidas nesta noite e fala, Senhor, com a Tua igreja, fala com a Tua igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique e exalte o nome dEle nesta noite. Aleluia. Diga assim, ó: minha alma, minha
segura, segura em ti. Sabes bem, em Cristo firme está. Declare: se o trovão e o mar se erguendo vem. Pode se erguer sobre a sua vida, a tempestade pode se erguer contra o seu lar, mas há um que é maior do que todas estas coisas. Descanse no Senhor, descanse no Senhor. Saiba que Ele é Deus. Diga, declare: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Deus, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Você na sua casa pode glorificar o Senhor. Pegue uma de suas mãos, adore a Ele. Não tenha vergonha de glorificar o Senhor aí onde você está, no seu lar. Não tenha vergonha, glorifique. Se você sentir a presença do Senhor, a presença do Espírito de Deus que habita no teu coração, se você sentir aquele calor, aquele fogo, aquela vontade de chorar, deixe as lágrimas rolar, que você vai ver a alegria que você vai sentir do agir de Deus na sua vida. Glórias a Deus. O grupo de louvor estará com a continuidade agora, estará louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã, e você pode adorar juntamente conosco nesta noite. Aleluia. Estaremos louvando com o número 83. Procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do céu nada admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Assim descanso bem. A cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais
cantando de número 123. Aleluia. Cristo voltará, ao acendeiro prometeu, do modo que surgiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo. Do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo. Todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz. Nossa fé terá valor, nós dizemos ora vem Senhor Jesus. Em breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, nesta oportunidade. Glórias a Deus. Como é que está o seu coração, meu irmão? Como é que está o seu coração, minha irmã, nesse dia? Sabemos que as lutas diárias, as batalhas que travamos diariamente, muitas das vezes pode nos fazer desanimar um pouco na fé, mas o Senhor, Ele sempre está nos alertando, Ele sempre está cuidando de nós, e muitas vezes através da sua poderosa palavra, Ele fala conosco, Ele dá um ânimo aos nossos corações. E eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor que está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, que diz assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve, não atentando nós
nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. No capítulo anterior, capítulo 4, versículo 7, ele nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu vou ler de novo para você. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, que as tribulações vêm, a angústia vem, a perplexidade vem, mas em nenhum momento nós nos deixaremos ser abalados por tais situações. Pode vir dificuldade, pode vir com uma série de coisas contra a sua vida para te fazer desanimar na fé. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, você não está sozinho. Descanse no Senhor. Coloque toda a sua preocupação no Senhor. Coloque tudo aquilo que te preocupa nas mãos do Senhor e deixa à disposição do Senhor, que Ele vai tomar a direção. Ele vai tomar a direção da tua vida, do teu lar, da sua casa. Amém? Guarde esta palavra no teu coração nesta noite. Guarde ela, que o Senhor está falando contigo. O Senhor está falando ao seu coração, à sua família, ao seu lar. E ainda Ele estará continuando falando mais através da sua poderosa palavra. Glórias a Deus. Quero convidar a irmã Cleia e a irmã Cálita. As irmãs estarão louvando ao Senhor com 2 hinos. E logo após já estaremos ouvindo a ministração da palavra do Senhor nesta noite. Compartilhe esta publicação. Compartilhe aí, compartilhamento, de share, como o pessoal diz, né? Para que mais pessoas venham ser alcançadas por este culto, venham ser alcançadas por esta mensagem nesta noite. E também, se você tem um pedido de oração, escreva nos comentários, que logo após a mensagem será feito um clamor, levantado um clamor aqui em favor da sua vida. Glórias a Deus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar. Tu que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica
Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. E o Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tuas vergonhas e teus desprezos Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. E o Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tuas vergonhas e teus desprezos Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu,
Jesus te dá. Amém. Glórias a Deus. Sinta-se envolvido pelo amor de Deus. Sinta a presença do Senhor, do Espírito de Deus acalentando o seu coração. Glórias a Deus. Quero chamar aqui o pregador nesta noite, este jovem abençoado, usado nas mãos do Senhor. Diácono Gustavo estará ministrando a poderosa palavra do Senhor nesta noite, com toda a liberdade para estar falando o que Deus colocou no seu coração. Amém, amém, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para começar a nossa reflexão de hoje aqui, queria que, se você tivesse a Bíblia em sua casa, se você tiver, vai abrindo já em Salmos de número 42. Salmos 42. O tema da mensagem de hoje, conforme aquilo que o Senhor vem falando comigo durante essa semana, é o choro de um menino, um eco pela eternidade. O choro de um menino, um eco pela eternidade. Um pouco antes de eu saber que eu ia trazer essa mensagem aqui, eu soube do nascimento do filho de um amigo meu. E na conversa com ele, a gente comentava sobre a alegria que estava sendo para a família dele, não só para ele e a esposa, mas para os seus pais, não é? E lembrávamos, né, de que os filhos são herança do Senhor e de que os filhos da mocidade, conforme a Bíblia, são comparados a flechas nas mãos do valente. E bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. E eu achei maravilhoso, e uma coisa que eu tenho tentado manter com o Senhor é que nas coisas simples, no dia a dia, às vezes nas conversas simples com alguns dos nossos amigos, a gente escute o Senhor falar, a gente escute aquilo que o coração de Deus tem a dizer em relação àquela coisa, àquela situação, aquele assunto que a gente está vivendo, com que a gente está tendo contato. E logo que a gente conversava sobre o choro daquela criança, eu comentava de quando eu morava no condomínio e a minha vizinha teve um nenê. E eu brincava, né, que toda vez que aquela criança chorava de madrugada, eu chorava junto com ela. Porque eu acordava junto, não é? Criança chora alto e algumas crianças choram muito alto. E a gente brincava em relação a isso. E naquele momento o Senhor falou comigo sobre o choro de uma criança, um eco pela eternidade. Antes de a gente entrar na mensagem especificamente, vamos ler então o Salmos 42, que diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor e com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Acho maravilhoso o fato de que esse texto termina lembrando algo que o nosso pastor acabou de dizer aqui, sobre nos atentar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é temporal, não é? Para as coisas que não são vistas, não é? E ao invés daquelas que são vistas. E nesse sentido, se encaixa perfeitamente no que nós vamos meditar aqui hoje. Se a gente analisar o princípio de toda a dor e sofrimento humano, que são, de acordo com filósofos, enfim, os grandes problemas da filosofia, não é? A morte, a dor, o sofrimento humano. A gente percebe que, conforme a Bíblia, isso tem um princípio em um determinado momento. A verdade é que nenhum de nós fomos criados para sofrer simplesmente. Nenhum de nós fomos feitos para viver uma vida terrível e assim terminar e acabou. Na realidade, o princípio da história foi a criação, né, do homem e da mulher para a glória de Deus e não apenas para a glória de Deus. O nosso Deus, como um Deus relacional do jeito que é, Ele nos criou para ter contato, comunhão com Ele. Diariamente a gente vai ver no início da Bíblia, no início da história revelada, que Deus descia no jardim na viração do dia para ter contato com o homem, para conversar com ele. E é verdade que a serpente, lá no jardim, acabou enganando Eva, enganou por consequência o homem também, Adão, e ambos pecaram, ambos caíram, comeram do fruto proibido. E aí a gente percebe o princípio de algo maravilhoso. E que desde o princípio, desde antes mesmo da história revelada, já pulsava no coração de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu diria que a partir daqui, meus irmãos, como resultado do pecado do homem e da mulher, como resultado da ação da serpente, do engano e da escolha do homem e da mulher, nós percebemos Deus marcando a história com algo que haveria de acontecer no futuro. Desde Gênesis 3,15 há um choro sendo anunciado. O choro de um menino ecoando durante toda a eternidade. E a gente vai perceber que, na realidade, na história bíblica e não apenas bíblica, na história extra-bíblica, no clamor da alma dos homens, esse choro, o choro de um menino tem ecoado. O choro do menino ecoou no ouvido dos profetas, de maneira que eles profetizavam, e a Bíblia diz que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, de forma que tanto os profetas, quanto os reis, quanto a história de Israel, a história do povo de Deus, mesmo após a vinda de Jesus, nos aponta para algo que resolve o problema inicial. A resolução, a solução do problema filosófico mais grave, o mal e o sofrimento humano, está aqui na mão de todos, à disposição de todos. Todavia, aquele que abre o seu coração, aquele que resolve se atentar para as coisas que são eternas, não é? Para as coisas que se não veem, ao invés de se atentar para apenas as coisas que se veem e para apenas as coisas temporais, são esses, ou para esses, que é destinada a resposta de Deus em relação ao problema do homem. Nós percebemos que aquele que se abre para isso, aquele que abre a sua mente para aquilo que é eterno, e entende que realmente o homem pecou e precisa de uma solução, e que conhece a obra de Cristo, mesmo que talvez no Antigo Testamento de forma não completa, ainda assim cada uma dessas pessoas tem um clamor lá dentro, tem um eco. O choro do menino, o choro de Jesus ecoa dentro do coração dessa pessoa. Nós vamos perceber, após o nascimento de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, primeiramente Maria aceita a sua chamada, o anjo anuncia para ela aquilo que haveria de acontecer. José, posteriormente, precisa que o anjo apareça para ele em sonho, para que ele aceite aquilo que haveria de acontecer, porque de fato haveria de ser difícil para um homem naquele tempo
entender que uma mulher, a sua esposa, haveria de conceber um filho de forma virginal, sem ter conhecido o homem, para ele era difícil. Mas José, mesmo assim, aceitou o plano de Deus para a vida dele. E uma vez que José e Maria aceitaram o plano de Deus para a vida deles, Cristo foi gerado para a humanidade. E eu imagino, após essa notícia, à medida que a gravidez ia se prosseguindo, à medida que a barriga ia crescendo, os cuidados iam aumentando, a gente percebe que, por conta de um recenseamento, José e Maria precisam ir até Belém, que é a terra de José, para se cadastrar, não é? E pagar os seus impostos. E aí a gente percebe essa viagem como uma viagem de risco. É claro que para uma mulher grávida, subir em cima de um jumentinho e ir até uma outra cidade, não é? A ponto de ganhar o seu filho já, era um risco, era algo complicado. Mas o choro daquele menino já ecoava desde a eternidade. De maneira que eles fizeram essa viagem, provavelmente foi muito difícil. E por conta de um propósito de Deus, por conta daquilo que estava escrito, que foi dito através do profeta Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2, você vai perceber que o menino Jesus haveria de nascer em Belém. Então, para se cumprir aquilo que foi escrito, eles chegaram até Belém e procurando ali algum lugar, a Bíblia vai dizer lá no Lucas capítulo 2, que não havia lugar na estalagem para eles. E eu imagino José batendo nas portas e procurando um lugar confortável para colocar sua esposa grávida a ponto de ter um filho. E num determinado momento, o único lugar que sobra para eles é uma estalagem, é uma manjedoura, não é? É uma manjedoura. Um lugar simples, não é? Habitação e de uso de animais. Mas nesse lugar extremamente simples, foi que o menino Jesus nasceu e deu o seu primeiro choro. Eu acho maravilhoso o fato de que só precisava chegar até Belém. Não se tratava de buscar um lugar maravilhoso, um lugar confortável. Só precisou chegar até lá. Chegou ali, não encontrou lugar, nasceu o menino Jesus. Aquele choro que era anunciado, ali se cumpriu. Pessoas que, quem sabe, sem ouvir o choro, mas com aquilo que estava lá dentro, esperavam esse momento. Era um momento maravilhoso, o nascimento do Redentor da humanidade, daquele que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, não é? O Deus conosco, Emanuel. Após o seu nascimento, ele foi apresentado no templo, e aí a gente percebe mais uma pessoa, além de José, Maria, além de todas as pessoas que ali esperavam e viam o acontecimento das profecias, a gente percebe Simeão. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 25, a gente percebe Simeão chegando até Jesus, não é? E olhando aquela criança, ele diz: Senhor, pode despedir em paz o teu servo, pode levar em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É como se Simeão estivesse dizendo: Senhor, o choro dessa criança que ecoava nos meus ouvidos, que ecoava no meu coração desde quando eu me conheço por gente, desde quando é o meu desejo ver a tua salvação, está se cumprindo agora. Então pode me levar. A razão da minha existência se cumpriu agora, porque a existência desse menino há de trazer salvação para os povos. Esse era o meu desejo, Senhor, por isso pode me levar. A gente vai perceber a profetisa Ana também, na sequência do texto, que era uma mulher, uma viúva de 84 anos, que durante muito tempo também persistia no templo em oração e aguardava a esperança de Jerusalém, aguardava a salvação do seu povo, a salvação de Israel. Cada uma das pessoas que sentia ou de maneira alegórica ouvia o choro do menino que ecoava durante a eternidade, que foi anunciado durante toda a história, era comprometido com isso e na verdade encontrava a sua alegria nisso. A gente vai perceber que não apenas homens e mulheres envolvidos com Jesus ouviam esse choro. O próprio Jesus era envolvido com isso.
E na realidade o choro que ecoava durante a eternidade anunciava a salvação dos homens, a luz em meio às trevas. Jesus mesmo tinha um compromisso e esperava o reino de Deus. A gente vai perceber em Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. Jesus aqui já estava na cruz do Calvário. E a Bíblia diz o seguinte: desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu percebo algo aqui que durante muito tempo me deixou encucado, durante muito tempo me deixou com uma dúvida, não é? Na cabeça. Eu me questionava, principalmente na época de novo convertido, o motivo de Jesus, sendo Deus, estar na cruz dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ué, como assim? Ele foi desamparado? Na realidade, eu fui entender isso de verdade quando eu li Salmos 22. E Salmos 22 diz assim, e embora ele esteja dizendo ao regente do coro, um salmo de Davi, eu percebo como esse salmo como o sofrimento de Jesus, o sofrimento daquele que tinha como propósito o reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. Salmos 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram, escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. E esse é o momento que eu mais percebo aquilo que aconteceu realmente com Jesus na cruz do Calvário. Todos me veem e zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há que me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Me puseste no pó da morte. Você lembra na cruz do Calvário quando Jesus disse: tenho sede? E pessoas chegaram, encheram uma esponja com vinagre, entregaram, colocaram na boca dele, e ali ele tomou vinagre ao invés de água. Imagine você tomando vinagre no momento que você está com sede, no momento que você se sente mal. E a verdade é que estudos da biologia, da ciência, demonstram que quando a pessoa está perdendo muito sangue, um dos sintomas, uma das coisas que ela mais sente é sede. Nesse momento, enquanto o sangue de Jesus escorria na cruz do Calvário, ele sentia sede, o que demonstra que algo terrível estava se passando sobre ele, e que ele estava recebendo algo terrível. O profeta Isaías disse que sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, o que eu percebo naquele momento em que Jesus estava clamando na cruz do Calvário: Deus meu, por que me abandonaste? Não era uma reclamação de Jesus. Não era porque ele estava se vendo como se estivesse desistindo daquele momento, tal como Elias, que desejou a morte. Ali Jesus estava lembrando daquilo que desde a eternidade estava para acontecer, que desde outro tempo, desde os Salmos, dito por Davi, haveria de acontecer. O choro do menino, o choro dele mesmo,
aquele que ecoava durante toda a eternidade, ecoava agora da boca de Jesus. O sofrimento ecoava dele. Com a sua voz ele anunciava: eu estou sofrendo sim, eu estou levando todo esse peso por conta de toda a humanidade, por conta do pecado do homem, mas eu estou fazendo isso porque desde o princípio foi anunciado, porque desde o princípio eu havia de vir, porque desde o princípio eu havia de cumprir as profecias. Desde a eternidade o choro do menino estava sendo anunciado, e Jesus não poupou esforço para cumprir aquilo que era anunciado. Eu percebo aqui, meus irmãos, no versículo 23. Verso 23 do Salmos 22 diz: vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Eu vou repetir esse texto. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. O último verso desse texto: chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. A justiça de Deus foi feita em Jesus. A justiça de Deus foi a qual levou Jesus a subir na cruz do Calvário. Foi a que fez ele sentir tamanha dor. Foi a que fez ele derramar todo o seu sangue. E a justiça de Deus é a que nos reveste. A cada um que acredita no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é revestido pela justiça de Deus, de maneira que o homem agora não precisa confiar nas obras próprias, de maneira que não é necessário para o homem confiar na morte de touros, confiar na morte de cabritos, confiar na morte de animais, no derramamento daquele sangue. Mas a morte de Jesus veio, e com um único sacrifício ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade, o meu e o seu. Esteve sobre ele o castigo que nos traz a paz. E nós só temos paz porque a justiça de Deus esteve sobre ele. Não a minha, não a sua. Não é a justiça de homem que nos faz entrar no céu, mas a justiça de Deus feita em Cristo Jesus na cruz do Calvário. É maravilhoso perceber como essa justiça não tem acepção de pessoas. A gente vai ver o ladrão na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 41 ao 43, a Bíblia diz o seguinte: um ladrão na cruz, após ouvir o seu companheiro de crucificação zombar de Jesus e dizer para ele: olha, você não é o Filho de Deus, então salva você e a nós. Um ladrão ali com um pouco de sensatez, quem sabe o choro daquele menino ecoava naquele coração, embora as obras daquele homem fossem más. E ele diz: nós na verdade com justiça estamos sendo crucificados, não é? Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E esse ladrão, sem ter justiça própria, sem poder olhar para si e dizer, ou olhar para Jesus e dizer: Jesus, olha o que de bom eu fiz durante a minha vida, sem olhar para ele e poder dizer: eu sou de tal descendência, por conta disso eu devo ser salvo, por conta da lei. E ele não tinha motivação nenhuma para fazer isso. Mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com aquilo que estava escrito desde a eternidade, não necessariamente em tábuas de pedra, mas o próprio coração de Deus, ele olha para aquele homem e diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem que não tinha justiça própria, mas que ao ver o Cristo crucificado,
se identificou que ali era a solução do problema que ele não poderia resolver. E com o mínimo de sensatez que tinha, se entregou e reconheceu Jesus, ou Senhor, é o Senhor que me faz entrar no reino, é o Senhor que me leva para o céu. Naquele momento, o que esse ladrão na cruz estava dizendo, ou manifestando, é que ele mesmo tinha compromisso com o reino de Deus, estabelecido por Jesus. Quem tem compromisso com o reino de Deus, que é Jesus quem estabelece, reconhece que a própria obra não é suficiente. Mas a gente tem um exemplo maravilhoso. José de Arimateia era também um homem que aguardava ou esperava o reino de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 23 que eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. É importante lembrar que José de Arimateia, a própria Bíblia está dizendo que não consentia com a acusação que era feita contra Jesus, porque ele sabia que Jesus era justo, que ele não tinha pecado. Mas mesmo assim, após a morte de Jesus, a gente percebe a Bíblia dizendo: esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E aqui há uma observação muito interessante, e eu peço que você redobre a sua atenção. É muito simples para alguém que, olhando Jesus vivo, encarnado, fazendo milagres, manifestando o poder de Deus na terra, era simples para alguém olhar para ele e dizer: olha, realmente tem poder nesse homem. Embora muitas pessoas não tivessem feito por conta do ego humano, por conta da falsa justiça dos homens, ainda assim, era possível que alguém olhasse para ele e se apoiasse naquilo que ele estava fazendo e o seguisse por conta disso. Mas há uma realidade, que existem pessoas sendo levantadas hoje mesmo para investir não necessariamente no corpo vivo de Jesus, mas para olhar para o corpo morto de Jesus e ainda assim lembrar: esse corpo, esse homem morto que está aqui, um dia foi um menino que chorou, ele é a esperança para Israel e para todo mundo. Eu vou investir nesse corpo. Foi necessário que José de Arimateia investisse no corpo morto de Jesus, que aos olhos dos homens, pela lógica humana, não tinha mais esperança. Levou, sepultou o corpo de Jesus, e a gente vai perceber que isso muito provavelmente por conta daquilo que a Bíblia diz, que ele também esperava o reino de Deus, foi motivado por conta da esperança que ele realmente tinha na ressurreição de Jesus. Porque é necessário que hoje nós olhemos para o corpo morto e tenhamos coragem de investir, porque na realidade é o que muitas vezes, e não muitas vezes, mas é o que de uma vez por todas vai fazer o avivamento realmente acontecer na terra. Não basta apenas ouvir o choro do menino que ecoa durante toda a eternidade. É necessário olhar para o corpo morto de Jesus, que quem sabe é a igreja, naquelas pessoas que mesmo congregando, mesmo ainda tendo comunhão com os irmãos, perderam a sua esperança, perderam o primeiro amor. Cada uma dessas pessoas que perderam o primeiro amor, se perderam do primeiro amor, quem sabe é você mesmo que eu estou falando aí na sua casa. Quem sabe você hoje faz parte do corpo morto de Jesus, mas eu quero dizer para você que quem sabe você faz parte hoje do corpo morto de Jesus, mas há pessoas, pastores, sendo levantados segundo o coração de Deus. E quem sabe você que faz parte do corpo vivo de Jesus, segundo o coração de Deus, para investir no corpo morto, para olhar para o corpo morto e dizer: eu vou investir porque esse corpo ainda vai ressuscitar, porque ainda há esperança, a morte não é o fim.
A morte não foi o fim para Jesus. A morte não vai ser o fim para você que está se sentindo parte do corpo morto dele. É claro que hoje em dia a gente está vivendo um período extremamente difícil. Extremamente difícil. Olhar para essa igreja e ver esses bancos todos vazios é realmente de partir o coração. Porque é como se aquela liberdade de a gente ter a comunhão com os irmãos, de a gente nos encontrar como a Bíblia mesmo diz, nos recomenda, e como aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, não é? De incentivar uns aos outros, de cuidar uns dos outros e quem sabe buscar pessoas, não é? A gente percebe que isso foi tolhido durante um tempo. É claro que não apenas pelo que os cientistas estão dizendo, a gente sabe que esse período vai passar, que esse vírus já não vai ser tão incômodo, não vai ser esse problema todo. Mas por enquanto eu quero dizer para você, se atente para aquilo que é eterno. Deixe que o choro do menino Jesus ecoe aos seus ouvidos, ecoe no seu coração, e que assim, você, a sua família, quem mais quer que tenha um mínimo contato com você, possa se atentar para aquilo que desde a eternidade foi planejado. Olha, somente dentro do plano de Deus, que é a vinda de Cristo Jesus, não só o seu nascimento, morte e ressurreição, mas a próxima vinda dele, que é o estabelecimento final do reino de Deus na terra, do reino de Deus eterno. Somente dentro deste plano é que é possível encontrar paz. É possível apenas em Jesus haver paz para as nações. E é possível apenas em Jesus passar por mesmo esse período terrível que a gente está passando, e ainda ter paz, e ainda ter um pouquinho de alegria, e ainda ter esperança. Sabe, gente, antes mesmo desse período difícil, o suicídio era algo que era um problema e estava sendo extremamente discutido na sociedade. Se a gente for analisar o suicídio, eu particularmente percebo e concordo com uma frase de um escritor brasileiro que diz que o suicídio, na verdade, é o ápice da falta de esperança, porque a pessoa olha para o mundo e olha para ela mesma e acha que não vale a pena, e aí ela desiste de tudo. Quem sabe você, nessa fase que você está passando, tem pensado, esses pensamentos têm passado na sua cabeça. Diante de Deus eu digo isso: há esperança para você. Há esperança para você. Porque o nascimento de uma criança não se trata apenas de trabalho para os pais e alegria para eles. O nascimento de uma criança demonstra o novo início do ciclo da vida. Jesus nasceu para demonstrar que, embora a humanidade estivesse num estado deplorável, ainda havia esperança. Crianças ainda hoje, mesmo nesse período terrível, nascem para demonstrar que o ciclo da vida ainda não terminou, que a história ainda não acabou. E eu quero dizer para você, se esses pensamentos terríveis, se a tristeza tem tomado conta do seu coração, deixe que o menino Jesus, aquele choro que desde a eternidade ecoava, te acalente. Deixe que o menino Jesus tome conta de você. É Ele quem vai te dar esperança, porque em Gênesis 3:15 ele foi anunciado. Mas se a gente analisar o livro do Apocalipse, que a gente entende como as últimas coisas, a escatologia, grande parte da escatologia, que é o estudo das últimas coisas ou dos últimos tempos, está baseada no Apocalipse. Grande parte, não toda. E a gente percebe em Apocalipse capítulo 21, que tem como um título: todas as coisas são feitas novas.
o texto dizendo, João dizendo, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Lembra? Tudo que é temporal passou. E eu, João, vi a cidade, ou a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem morte, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E me disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, ele dará todas as coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Chegará o tempo em que o choro do menino fará ainda mais sentido, em que o grito de Jesus na cruz fará ainda mais sentido. E eu digo ainda mais: todo o teu choro e sofrimento haverá de fazer ainda mais sentido, porque ele vai dar mais sentido para a alegria que vamos encontrar em Jesus, para a alegria que vamos encontrar em Deus. O sofrimento, a dor, toda a dor da humanidade, todo o problema do mal e do pecado e do sofrimento, dão ainda mais força para a graça de Deus, dão ainda mais força para o sacrifício de Jesus. E dão ainda mais significado para o céu, que para todo aquele que aguarda pela manifestação do reino de Deus está reservado. Toda a história, do princípio até o prosseguimento, está destinada a você. Quem sabe você nem congrega aqui nessa igreja. Quem sabe você está assistindo essa live, eu não diria por acaso. No reino de Deus não há acaso, mera obra do acaso. Se você está assistindo isso agora e ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos e conecte aí o seu pensamento, o seu entendimento com o trono da graça, de onde desde sempre emana a justiça, o juízo, mas também a misericórdia. De onde o amor de Deus se manifestou aos homens, de onde a luz de Deus é que ilumina as trevas. Feche os seus olhos. Eu vou citar aqui alguns pedidos de oração. Por socorro dos santos, Socorro Santos por sua família. Joel Fernandes por seus filhos, netos, ou seus filhos e sua família. Genalva Vitor por sua vida. Vanderlei Camargo por Adalberto Balbino de Souza Neto. Por Maria da Conceição Moraes, por Zazá Castro, por Fernanda Watt, por Maria da Conceição Moraes, Ruth Feliciano Rodrigues, Arlete Chaves, por Vanúzia Oliveira. E quem sabe você pediu aí, a irmã Diamira, você pediu aí, a gente não conseguiu anotar. Eu quero orar com você e por você agora. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Tu conheces, Pai, cada uma dessas causas que aqui foram apresentadas, Jesus.
Eu não li a causa específica de todos, Pai, mas alguns nomes foram citados. E eu sei que existem pessoas que estão assistindo que também necessitam, Pai, da oração dessa igreja, Jesus. E há pessoas, Jesus, com olhos fechados agora, com mãos levantadas, Pai, sem ira, Jesus, sem contenda, Pai, com corações quebrantados diante de Ti, reconhecendo, Pai, que Tua, Senhor, e de Ti vem a esperança, que Teu, Senhor, é o poder e a glória para todos sempre. Jesus, eu te peço com graça, entra agora na vida de cada uma dessas pessoas que aqui se manifestaram, Pai, na família de cada uma delas, Jesus, na minha família, Pai, lá em casa, Pai, Senhor, do trono da graça, do trono da graça, Pai, ouve, Jesus, com os Teus ouvidos, o clamor do Teu povo, Pai, de um povo que precisa de Ti, Jesus, e que reconhece que se não for a Tua mão, e que se não for o Senhor, Pai, estamos perdidos. Ah, Jesus, há corações aflitos nesse tempo, há pessoas tristes nesse tempo, Jesus, há almas com sede de Ti, Jesus, há almas clamando pela manifestação do Teu poder. Alcança com a Tua misericórdia, Pai, que o choro de Jesus, o choro do menino Jesus faça sentido no coração dos Teus filhos, Pai, que a Tua morte e a Tua ressurreição e a esperança da Tua vinda clame alto todos os dias nos nossos corações, e que a Tua paz, Jesus, a paz de Deus que excede todo entendimento, domine sobre os nossos corações e as nossas mentes, Pai, conforme a Tua palavra e a Tua fidelidade e o amor que eu sei que vem de Ti. Eu te peço essas coisas, Jesus. Pai, ainda fiz um convite, Jesus, para pessoas que, quem sabe, ainda não estão caminhando contigo, ou quem sabe já andaram e não estão mais caminhando contigo. Te peço, Jesus, fortalece cada um, Pai. Pai, entra com o Teu Espírito Santo no coração dessas pessoas e transborda, Jesus, de alegria. Faz queimar dentro deles a Tua chamada, Pai. Se revela aos Teus filhos, Jesus, através do Teu Espírito, e sela eles com o penhor do Teu Espírito, que é o penhor da promessa. Te amamos, Jesus, de todo o nosso coração, mesmo com falhas, Pai, confiamos somente no Teu poder, na Tua justiça, na Tua justificação. Em Teu nome pedimos, Pai, te damos graças. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe Diácono Gustavo Baura por essa mensagem vindo direto do trono do Senhor, vindo direto do Senhor ao seu coração nesta noite. Uma mensagem com propriedade ministrada ao seu coração. Receba essa palavra, guarde ela no seu coração. O Senhor abençoou a sua vida, abençoou o seu lar, abençoou a sua casa, abençoou o seu trabalho de uma forma extraordinária. Creia em tudo que você ouviu nesta noite, pois o Senhor falou contigo, falou conosco. Nós, alguns irmãos que estamos aqui na direção deste trabalho, os músicos, nós sentimos a presença do Senhor muito forte neste lugar. A glória do Senhor invadiu este lugar. Eu tenho certeza que não foi diferente aí no seu lar. Eu tenho certeza que aí onde você está, você pôde sentir a presença do Senhor, o calor do Espírito Santo no seu coração. Que mantenhamos viva esta chama do Espírito do Senhor em nosso coração. Que tiremos minutos, horas, dedicação à palavra do Senhor, em oração, e as petições muitas vezes que temos a fazer diante do Senhor, que não cessamos de buscar, pedir as bênçãos, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, pois nós somos guiados pelo Senhor, não somos guiados segundo o curso deste mundo, mas sim
pelo reino de Cristo. Somos passageiros em meio a este mundo, em meio a esta sociedade, porque o nosso lugar não é nesta terra, nosso lugar não é neste mundo, nosso lugar é com Cristo na glória. Até lá, permaneçamos firmes na esperança da vinda do Senhor, permaneçamos firmes na palavra que o Senhor nos deixou. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por você estar até agora conosco. Você foi abençoado. Creia que o seu lar, sua vida foi abençoado nesta noite. Tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que aquilo que você estava pedindo, você ouviu a palavra do Senhor nesta noite. Que o Senhor conceda ao seu coração nesta semana. Que seja uma semana abençoada, uma semana de respostas, uma semana de vitória. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Terça-feira estaremos mais uma vez aqui, um maravilhoso culto de adoração e louvor ao nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, e juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.